Oi, gente, hoje nós vamos falar sobre o reino animal. O reino animal engloba todos os seres vivos heterótrofos, tá? O que quer dizer heterótrofos? Que são indivíduos que eles precisam se alimentar. Eles precisam de outro indivíduo para poder se alimentar, ok? É de outras substâncias, outros indivíduos. Todos são eucariontos, tá? Isso quer dizer o quê? Que a nossa célula tem um núcleo e a informação genética tá protegida dentro desse núcleo. Quando nós falamos de reino animal, nós estamos falando aí de um grupo, de um reino com seres vivos bem diferentes, bem heterogêneos entre si, né? Então, quando você fala de reino animal, você está falando desde um inseto, como uma mosca, até uma baleia jubarte, que é um mamífero, mas também está dentro do reino animal. Então, por conta disso, o reino animal ele foi dividido em dois filos, tá? O filo dos vertebrados e o filo dos invertebrados. Quando nós falamos do filo dos vertebrados, nós estamos falando dos seres vivos, né, animais, que possuem coluna vertebral. Na realidade é um pouquinho mais complexo que isso aí. Na realidade, na fase embrionária, lá quando ele está se formando, ele tem uma estrutura chamada notocorda, e essa estrutura, conforme vai se desenvolvendo, o indivíduo vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se transformar numa coluna vertebral, ok? E também o filo dos invertebrados, que são aqueles que não apresentam a notocorda e não apresentam depois a coluna vertebral, ok? E aí nós temos assim, ainda dentro do grupo dos invertebrados e no grupo dos vertebrados, temos indivíduos ainda bem diferentes. Então, quando foi dividido o reino animal, foi dividido em dois filos, depois em classes, em ordens, e aí sucessivamente até chegar à espécie, tá? Então vai havendo divisão em cima de divisão, aonde essas divisões foram feitas de que forma? Pela similaridade, pela parte mais similar, aquilo que é mais parecido, mais idêntico, tá? E aí então aqueles que eram mais parecidos ficavam dentro do mesmo grupo, aqueles mais diferentes iam para outro grupo. Então foi dividido dessa forma, tá? Então o reino animal ele foi dividido em dois grandes grupos, dois filos. Então o filo dos vertebrados e o filo dos invertebrados. Dentro do filo dos vertebrados, que são aqueles que possuem a estrutura, né, a notocorda, e depois ela vai passar a ser a coluna vertebral, nós temos ainda indivíduos bem diferentes, tá? Então esse filo foi dividido em classes. E aí nós temos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então nós temos as classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Nós estamos nos mamíferos, ok? E o filo dos invertebrados? O filo dos invertebrados ele foi dividido em outras classes também. Aí vamos lá: poríferos, selenterados, molusco, anelídeos, plateumintos,
nematelmintos e artrópodes. Então, os invertebrados eles foram divididos nessa sequência: poríferos, selenterários, moluscos, anelídeos, platelmintos, nematelmintos e artrópodes. Vê que é bastante gente, né? Então, a maior quantidade de espécies diferentes no planeta são de indivíduos invertebrados do que de indivíduos vertebrados. Aí, olha só, o primeiro grupo que nós vamos estudar são os invertebrados, tá? Nós vamos começar pelos invertebrados. Mas dentro dos invertebrados, o primeiro grupo que nós vamos estudar são os poríferos. Então, assim, os poríferos são indivíduos bem primitivos, tá? São seres vivos, bem primitivos. Eles não chegam a ter órgãos, tá? Eles não têm tecidos nem órgãos. Lembra quando a gente estudou célula, nós vimos o quê? Que nós temos os indivíduos unicelulares e pluricelulares. Os poríferos são pluricelulares, mas as células deles não formam tecidos, ok? Eles são bem primitivos. Os poríferos são conhecidos também como esponjas, tá? E aí, vou desenhar aqui rapidinho. Então, olha só. Os poríferos, eles são, muitas das vezes a gente olha, eu vou colocar uma foto para vocês, mas muitas das vezes a gente olha a foto e diz assim, isso não é um animal. Porque ele tem a aparência de uma rocha, ele não tem a aparência de um animal, tá? Ele é um indivíduo séssil, isso quer dizer o quê? Ele não se movimenta, ele não se locomove, ele fica paradinho, ele se alimenta, mas depende o quê? É um animal aquático, então ele vai depender muito das partículas de alimento que vem na água, tá? E aí nós temos o quê? Ele tem um orifício principal, chamado ósculo, e tem vários orifícios laterais, que a gente chama de poros, que é da onde vem o nome deles. Dentro deles, eles têm principalmente 3 tipos de célula. Eles têm o coanócito, eles têm as espículas e os amebócitos. Então, vamos lá. Os coanócitos são flagelados, eles têm lá o flagelo. Então, o coanócito ele é responsável por bater o flagelo. E aí ele faz o quê? Faz com que a água que esteja dentro do porífero, que ela se movimente. E aí se a água que está aqui dentro sai, outra água que está do lado de fora vai entrar. E isso vai permitir o quê? Que venham alimentos nessa corrente de água que eles acabam fazendo. As espículas são responsáveis pela defesa do organismo. Porque quando a gente encosta no porífero e tem espícula, o que vai acontecer? Ela vai penetrar na nossa pele, causar uma coceira, uma ardência, como se fosse uma urticária, tá bom? E os amebócitos são células que são responsáveis pela digestão do alimento. Então, como é feito? Ele não tem um sistema circulatório, não tem um sistema digestório. Então, como que ele faz? O coanócito bate o flagelo, faz com que venha nova água, nessa nova água vem alimentos, o amebócito engloba esse alimento, digere, e aí ele passa a ter nutrientes. Então ele faz o quê? Passa esse nutriente para a célula ao lado. Então todo nutriente do porífero ele vai ser feito de que forma? Célula a célula. Então uma célula engloba, digere, passa para o outro e assim vai, tá? Então ele é constituído principalmente dessas 3 estruturas e ele é bem simples, então, né? Vocês podem entender o porquê que ele não tem aparência de um animal, tá? E sim, ele parece um vegetal ou uma rocha, mas é um animal, tá? Bem primitivo,
Sim, simples, primitivo, não tem tecidos propriamente dito, nem sistemas, mas ele é um animal, ok? Um beijo grande para vocês.